Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Mirelle Alvarenga, sou idealizadora do Centelha Japamalas, uma confecção de japamalas, e este canal aqui que fala de japamalas e espiritualidade. Antes de começar o vídeo, eu quero te convidar a seguir as minhas outras redes sociais, @centelhajapamalas, onde você pode encomendar a sua peça, pedir um orçamento de um japamala, onde você encontra também mais detalhes sobre o meu curso de japamalas, e @Mirelle Alvarenga, onde eu ofereço minhas terapias holísticas. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre nozinho entre as contas. Existe aí muito mito, muitas coisas que a gente ouve a respeito de ter ou não nozinho entre as contas do japamala, e eu vou falar aqui um pouquinho sobre a minha visão a respeito disso. Eu já vi aí algumas vertentes a respeito desse assunto e eu recebo muitas dúvidas. Se afinal de contas, qual que é o modelo oficial, digamos assim, do japamala, né? Se é com nozinho, se é sem nozinho, se pode ser com ou sem nozinho, e o que que muda, principalmente isso, né? O que que muda no japamala quando ele tem nozinho e quando ele não tem nozinho. Bom, então vamos lá. Muitas vezes você pode ficar aí um pouco em dúvida a respeito dessas informações que a gente recebe na internet. O que eu sempre sugiro para vocês e indico é que vocês conheçam e experimentem as coisas, para vocês terem também o seu olhar a respeito disso. Como eu sempre falo aqui, eu não sigo nenhuma religião, nenhuma linha específica a qual eu não mudo, né? Eu apenas me alimento de tudo aquilo que eu considero bom e alinhado com as minhas verdades interiores. E a coisa que eu mais busco seguir, né, a coisa que eu tento seguir assim à risca mesmo, é a minha intuição. E aí esse é um grande processo, né? Então, com relação ao japamala, eu faço aí o mesmo percurso, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer para você avaliar, né, se é verossímil, se não é, a primeira coisa é essa: eu sigo alguma linha específica? Se sim, você vai observar o que essa linha, o que essa religião, o que essa filosofia diz a respeito disso. Se essa linha, essa filosofia, essa religião tiver aí essa verdade a respeito do japamala, de que sim, tem que ser com nozinho, aí você pode procurar os responsáveis, né, os mestres que aí te guiam nessa filosofia para te orientar o porquê disso. E aí, a partir dessa informação, você vai fazer a sua análise, né? Se aquilo ali faz sentido, se aquilo ali não faz sentido, isso também é muito importante. Se você não segue nada, ou você segue uma religião que não utiliza japamala e você utiliza japamala por uma questão espiritual sua, que você quer desenvolver esse lado, mas isso não está relacionado à sua crença religiosa, né? Você pode aí observar, começar observando a materialidade da coisa. Então, a primeira coisa que a gente tem contato, assim, né, que é mais fácil, mais imediato pra gente, é esse contato físico, visual. Então, por isso, eu trouxe aqui 2 japamalas para vocês observarem, para vocês olharem, um com nozinho, um sem nozinho. Então, vamos lá. O primeiro é este aqui. Este é um japamala de 27 continhas, ele é pequenininho, tá vendo? E ele tem nozinho entre as contas. São continhas de 6 milímetros e tem um meru de 8 milímetros. Esse tipo de japamala aqui, ó, ele cabe na mão, tá vendo? Então ele é muito útil para você levar na bolsa, por exemplo, e aí você segura assim quando você tá, sei lá, no metrô, no ônibus, você segura ele, né? Eu vou mudar minha posição aqui pra mostrar pra vocês, espera. Você segura assim, né, onde você estiver e você vai mantrando, tá vendo? Você pode estar em qualquer lugar e você vai manuseando, você vai mantrando, você pode ir mentalizando algo de positivo, né? Durante esse percurso, durante esse trajeto. E ele fica legal porque ele fica assim, ó, na mão, tá vendo? Você pode carregar, você pode andar com ele assim, sabe? É bem gostoso, eu gosto bastante. Tem um vídeo nesse canal aqui ensinando a fazer este japamala, desse jeitinho aqui, essa peça, tá? Eu vou deixar linkado aqui pra você, se você tiver interesse. Então, esse aqui tem nozinho entre as contas. Então, o que a gente pode observar? Quando um japamala tem nozinho entre as contas, o espacinho entre uma conta e outra já está estabelecido.
Seja um nozinho pequeno, como esse, que fica bem delicadinho, né? É um fio fino, então o nozinho fica pequeno, mas é o suficiente para barrar as pontinhas de não passarem, né? Ou quando um nó é maior, né? É um nó, por exemplo, de um fio encerado de algodão, né? Que ele tem aí uma estrutura e fica um nó maior. Tanto faz. O que vai acontecer é que o espaço entre aquelas pontinhas vai estar delimitado. Esse aqui é um japamala com nozinho também, é o meu xodózinho. E ele tem nozinho entre as pontas e ele é todo de... A linha, o fio que eu utilizei nele pra fazer o cordão, né, e os nozinhos, é um fio de algodão. Tá vendo? Diferente do outro. Ele é mais maleável e o nozinho de algodão, ele laceia um pouco também. E como eu dei apenas um nozinho aqui, às vezes passa, tá vendo, ó? Aí aumenta um pouco o espaço entre um e outro. Mas ainda assim, esse espaço é estabelecido, já tá lá o espaço entre as pontinhas, tá vendo? Então, essa é a primeira característica quando a gente observa um japamala com o nozinho entre as pontas. Segunda coisa, que não é tão observável assim, mas é algo funcional, né, que acontece, que não é só estético, quando um japamala se rompe, seja aí por um acidente que aconteceu ou porque ele já cumpriu o seu propósito e estourou em algum momento, se as pontinhas estiverem separadas por um nozinho, elas não vão se perder todas. Vai acontecer um rompimento ali, mas você vai manter as pontinhas. Então, o que você pode fazer? Você pode desmanchar e utilizar as mesmas contas para remontar o seu japamala. Consertá-lo, transformar em alguma outra coisa, né? O ponto é, você não vai perder as continhas. Então, nesse sentido, ele se torna mais seguro, digamos assim, tá? Outra característica estética é que o japamala com nozinho, ele vai ficar um pouco mais longo, porque lembra, além da continha você vai ter um nó, uma continha, um nó, uma continha, um nó, então é como se ele tivesse duplicado. Então, dependendo do tamanho da conta, da linha que você utilizou, são muitas variáveis aí, né, ele vai ficar mais longo. Então, por exemplo, um japamala, quando a gente utiliza continhas de 6 milímetros, com nozinho, e a gente faz 108, ele não fica tão longo como quando a gente usa continhas de 8 milímetros e nozinho, né? Fica um japamala muito mais longo. Então, todas essas variáveis, né, bem funcionais, bem estéticas mesmo, você pode observar na hora de escolher o seu japamala. Outra coisa importante, né? Durante a meditação, isso também é bem funcional. Durante a meditação, o japamala com nozinho, lembra que eu falei no comecinho? O espacinho já está ali. Então, você vai apenas movimentar o seu dedo, tá vendo? Porque o espacinho já está delimitado. Quando o japamala não tem nozinho entre as contas, como esse aqui, por exemplo, ele só tem um espaço, né? Todos os japamalas que não tem nozinho entre as contas vão ter essa folga, tá vendo? Devem ter essa folga, nem todos têm, tá? Os da centelha japamala todos têm folga, não fica todo acochado. Por quê? Porque você vai movimentar as continhas ao longo do fio, tá vendo? Ele vai ter esse movimento que esse aqui não tem, tá? Esse aqui a continha já tá lá, firme, fixa. Nesse aqui a continha está móvel, você vai, na hora de mantrar, puxar as continhas, você vai movimentar as continhas. Então, às vezes, necessita um pouco mais de concentração, talvez, vai depender. Porque se você tiver prática, também é só você posicionar assim, ó, e ir puxando. Tá vendo? Ó, aqui já veio, já puxei e veio um pouco mais, aí as outras. Então, necessita um pouquinho mais de concentração, porque pode ser que você talvez se perca ou venha uma continha junto com a outra, se você não tem muita prática. Tá vendo? Esse aqui é aquele método que a gente não utiliza o dedo do ego. A gente utiliza somente o polegar e os 3 últimos dedos. A gente não usa o indicador, tá? Às vezes pode vir... quando você puxa, ó, pode vir a outra junto. Tá vendo? E aí você pode se confundir. Eu não quero aqui dizer que esse é mais complicado, mais difícil ou que é pior, tá? Então aqui não existe um julgamento de valor se é pior ou melhor. Você vai avaliar o que você prefere. Se você prefere sentir esse movimento das continhas do fio, né, que vai e volta, se você gosta de puxar as continhas e sentir deslizando,
o mais indicado é o sem nozinho. Então, se você está procurando aí um japamala e não sabe muito bem ainda qual modelo você quer, se é com ou sem nozinho, essas variáveis é legal você levar em consideração. Até porque, como eu falei aqui para vocês, né, alguns materiais vão exigir ou vão, digamos assim, ficar melhor com o nozinho. Outros vão ficar melhor sem nozinho. Então eu aí indico, né, se você tem aí uma preferência, geralmente eu te ajudo a escolher baseado um pouco nessas características. Tamanho, se você quer puxar as pontinhas, se você quer que ele fique mais longo, mais curto, se você vai usar no pescoço, porque às vezes você não vai usar no pescoço e não vai usar no dia a dia, no pescoço não vai mexer muito. Então é mais difícil, por exemplo, que ele estoure e se perca todo, né? Você vai estar num ambiente mais seguro e se ele estourar, você vai conseguir juntar as pontinhas. Então tem muitas variáveis, né? A última variável ou característica é o significado. Para mim, gente, lembrando aqui, né, isso aqui na minha visão é a partir do que eu entendo da realidade, dos mantras, da meditação e do japamala. Essa característica de com ou sem nozinho não vai alterar o significado, a intenção e a sua meditação, né? Então, existem variáveis mais importantes e mais profundas que vão aí definir se a sua meditação vai ser potente, se você vai alcançar os seus intentos com aqueles mantras, né? Que não é justamente o nozinho. Eu já vi em alguns lugares dizendo que esse nozinho, ele representa aí aquela separação entre as pessoas, né? Entre as unidades. É como se fosse, gente, uma espécie de ego, tá? Vou falar bem por cima aqui, não vou me aprofundar. Mas o ego é aquilo que... Ele não é só uma coisa ruim, tá? O ego é aquilo que nos limita, tá? Então a gente vai pensar no ego aí como o recipiente da nossa alma. Porque para estar aqui na Terra, né, existindo aqui, agindo sobre o mundo, na matéria, a gente precisa desse invólucro, a nossa alma precisa desse invólucro. Então o ego é justamente esse recipiente que carrega a nossa alma. Então, para algumas vertentes, esse nozinho vai representar isso, né? Porque é essa separação entre nós, é essa delimitação do nosso ego, né? É aquilo que contém a nossa essência. Mas, como eu falei pra vocês, né, existe aí esse simbolismo que eu já ouvi falar, que é essa separação, mas pra mim essa diferença, ela não vai chegar até o momento da sua meditação, ela não vai fazer diferença na hora do seu japamala, da sua meditação, da sua dedicação, da sua intenção e do seu comprometimento com a sua vida espiritual. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui embaixo pra mim se você prefere japamala com nozinho, se você prefere sem nozinho, se você já ouviu algo a respeito que possa aí contribuir com esse conhecimento para todos nós. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, deixa o seu like aqui embaixo, clica no joinha, que isso ajuda muito o canal e também ajuda a espalhar esse vídeo para outras pessoas. Deixe também sugestões de vídeos, temas, dúvidas que você gostaria de ver eu respondendo ou falando aqui em outros vídeos, tá bom? E quero também chamar você que tem interesse em fazer japamalas para vender, quer aprender mais sobre as técnicas, materiais, a diferença de característica entre eles, todo o significado, chamar você para conhecer o meu curso Muito Além da Confecção. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!